Olá pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria, desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos à aula de Geografia do dia 29 de abril de 2021. Não se esqueça, preencha o nome da escola. Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. Estudante é o nome de cada um de vocês. Turma, 5º ano A2, turno matutino. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos encerrar com a semana 2 de Geografia. Lembrando que como a semana 2 de História e semana 3 de Geografia abordavam o mesmo tema, nós fizemos na sexta-feira passada a semana 3. Então essa, a semana 2, ficou sendo a última atividade para a gente fazer do PET complementar de Geografia. E a unidade temática é o sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, diferenças étnico-raciais, étnico-culturais e desigualdades sociais, habilidades envolvidas, compreender e relacionar as diversidades sociais e regionais existentes no estado de Minas Gerais com as diversidades sociocultural brasileira, e identificar diferenças étnicos, raciais, étnicos, culturais e desigualdades sociais entre os grupos em diferentes territórios, regiões e municípios. Conteúdos relacionados: grupos étnicos, raciais e étnicos culturais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, condições de vida, saúde, educação, emprego e moradia. Grupos étnicos, raciais e étnicos culturais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, origem e ocupação do território, leitura, interpretação e elaboração de representação cartográfica. Muito bem, pessoal, para falar sobre povos indígenas, eu gostaria de indicar para vocês o canal Wariu, do Christian Wariu. Ele vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil para a gente. Vamos acompanhar então? Olá, meu nome é Christian Wariu Seremeuá, sou indígena Chavante com ascendência Guarani e Andeva. Ou seja, eu pertenço a 2 dos mais de 300 povos nativos que resistem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscrevam-se no canal, comente e deixe seu gostei para fortalecer nossa luta contra a desinformação em volta dos povos indígenas. Falar dos povos indígenas é automaticamente falar da luta, resistência, diversidade, riqueza cultural e, infelizmente, falar dos vários equívocos que se difundiram na sociedade e que até mesmo são tratados como absoluta verdade. Diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem ter chegado às Índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena, e que é um perfeito exemplo, pois, como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta, ou de fora da Terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da Terra ou originário da Terra, mas que é algo corriqueiro até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas denominarem índio, pois, como eu já disse, é algo que vem de muito tempo. Outro equívoco que até mesmo eu errava era da maneira correta que deveria ser nomeados os grupos indígenas. Tribo, por exemplo, é incorreto.
é ultrapassado e é uma denominação europeia criada para hierarquizar os diferentes povos, do selvagem ao bárbaro e por fim o civilizado. O que é um erro, pois povos, diferentemente disso, não são superiores ou inferiores, apenas têm costumes, tradições e organizações sociais e políticas distintas. Outros termos que são melhores para se referir a nós, no lugar de tribo, é povos, nações. E se fosse referir ao território que a gente mora, comunidade, aldeia, ou mesmo perguntar a denominação na língua originária do povo que você está mencionando. Os Guarani, por exemplo, utilizam o tecoá. O mais adequado é nos chamar de povos originários ou povos indígenas, porque abrange mais toda a riqueza e diversidade étnico-cultural. Se ainda resta alguma dúvida sobre isso, em 2007 foi segurado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, a denominação povo se referindo a indígenas, dentro da Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas. Outra visão errada que muitas pessoas têm acerca dos povos indígenas é sobre a aparência, acredite ou não. Muitas pessoas têm a visão do indígena com cabelo liso, pele morena e olhos puxados. Mas isso é apenas uma das várias características hoje existentes no Brasil, ainda mais se tratando de um país tão grande como o nosso. No sul, logicamente, os indígenas têm uma aparência diferente dos povos indígenas do norte, tanto por motivos geográficos, como clima, ou como no Nordeste, em que os indígenas sofreram bem mais, pois foram os primeiros povos que tiveram contato com os Warazu, ou por vezes perseguidos e impedidos de praticarem sua cultura, e hoje sendo discriminados ou às vezes criminalizados, sendo chamados até de falso índio, por não parecer mais com o estereótipo de indígena. Mas esses povos vêm de um processo de luta, reafirmando suas identidades e revivendo suas culturas. Um grande exemplo que vem dando muito certo são os Pataxó, que lutam diariamente para reconquistar suas origens e práticas culturais, que até então foram perdidas no tempo. Temos indígenas com diversos traços físicos: alto, baixo, magro, gordo, loiro, moreno, cabelo enrolado, liso, pele clara ou escura. Nosso país é extremamente diverso. É de se esperar que os indígenas também apresentem características físicas distintas, tanto levando em conta a localização, como também a tal da miscigenação, forçada ou não. Ou seja, não existe um padrão indígena. O que importa é que não percamos nossas origens culturais. Nós não deixamos de ser indígenas ou menos indígena por não estarmos dentro desse estereótipo de índio, que foi criado por não indígenas. Macuxi, Caiapó, Chacriabá, Bororo, Guarani, Chavante, Guajajara, Machacali, Pataxó, Potiguara, Terena, Caigangue, Tapirapé, Tupinambá e muitos outros povos são apenas algumas das muitas que resistem aqui nesse país e que são totalmente diferentes uma das outras em línguas, pinturas, rituais, cantos, artesanato e geograficamente espalhados em várias regiões brasileiras. E não é só no Amazonas ou Mato Grosso, mas também no litoral do Brasil e em capitais brasileiras, cada um com suas características bem distintas, mas todos com o mesmo sentimento, de manter a cultura, de demarcar suas terras e ter a oportunidade de conseguir passar toda essa riqueza para seus filhos e de seus filhos para seus netos, para que assim continue sendo durante muito e muito tempo os povos indígenas do Brasil. E bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe nas redes sociais para espalhar cada vez mais essa informação e desconstruir essa ideia que perpetua sobre a mente de várias pessoas que não conhecem nem de perto a realidade indígena do Brasil. Visite também nossas redes sociais e curtam nossas publicações. E agradeço você a assistir até aqui. Até a próxima.
Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda,
e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como os cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Esse não é um filme de ficção, é um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. O
uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram o tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência, e outras 116 seguem em estudos de identificação. A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaídos sobre nós, uma palavra, um apelido, não é? E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso, o apelido bom é aquele apelido que mostra, aparentemente, que o outro tem uma ausência, uma falta, né? Por isso é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? Como diriam os policiais, né? É sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a olhar, a se perceber parte de uma sociedade maior, porque foi assim que começou o movimento indígena, né? Essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia, né? E aí, nesse caso, se um Paiacã aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso, um termo politicamente. Um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente, né? Mas quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade.
E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra, e não é. A palavra índio, no próprio dicionário está dito isso, eu não estou inventando nada. A palavra índio é uma palavra inventada, não tem significado efetivo. Não existe essa palavra, não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário, vocês vão se surpreender que o primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, né? Eu achei lindo isso aí. Eu já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? Não seja tão perigoso assim. E só depois é que vai, a palavra mesmo vai dizer assim, é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas, e indígena Munduruku, indígena Chavante, indígena, enfim, essa nossa diversidade. Então, serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, então ele é um indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando, e aqui não estou falando do politicamente correto, eu estou falando do correto, do que é efetivo, não é? Ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Não é? Então, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Ok? Muito bem, né, pessoal? Forte essa palavra do Daniel Munduruku, um escritor indígena da nossa cultura literária. Vamos agora para nossas atividades? Eu voltarei.